E aí, pessoal, eu sou o Daniel Cúrio e esse aqui é mais um Domingo de Lei, o podcast da Polícia Civil do Rio de Janeiro, com apoio da Subsecretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Rádio Roquete Pinto. A cada 15 dias a gente aborda aqui o trabalho da Polícia Civil no combate ao crime. E nesse domingo, o assunto é um crime que faz muitas vítimas em todo o país e que o autor pode estar muito mais perto do que você imagina. Para conversar sobre violência sexual, estão aqui a diretora do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher, delegada Gabriela Fombufé. Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. Eu acertei dessa vez, né? Dessa vez acertou. A titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Campo Grande, delegada Cristiane Carvalho de Almeida. Boa tarde. Boa tarde, Daniel. E a titular da DEAN de Jacarepaguá, delegada Viviane Costa. Boa tarde, Daniel. O Domingo de Lei é gravado no estúdio da Biblioteca Parque da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. O operador de gravação de áudio é o Fábio Aquino, a edição de áudio é de Daniel Cúrio e a edição de vídeo é de Pedro Lobato. Eu acho que a gente pode começar explicando o que é um crime de estupro e porque, por mais que pareça óbvio, eu acho que muita gente pode ter uma visão um pouquinho desatualizada disso. O que exatamente hoje a gente encara como um crime de estupro? O crime de estupro é o autor constranger através de ameaça ou de algum outro meio, né, alguma de força física, aquela pessoa a ter relação sexual, conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso contra a sua vontade, né? Então, é importante a gente falar que, agora, o estupro, ele pode ser, o autor pode ser tanto homem quanto mulher e a vítima também pode ser tanto homem quanto mulher. Mas a gente aqui nas delegacias de mulheres, a gente faz as ocorrências com as vítimas mulheres, então, os casos aqui que nós iremos comentar é a vítima mulher. E também a gente até vê pelos dados do ISP, que depois eu vou falar também um pouquinho mais sobre dados, que realmente o crime de estupro, a vítima mulher é a maior sofredora desse crime, né? A gente pode até dizer que me parece que o crime de estupro foi feito para a mulher, né, Viviane? Me parece que esse crime, porque a maciça maioria das vítimas é do gênero feminino, né, Cristiane? Então, a gente vai debater um pouquinho sobre esse tema e vamos também desmistificar algumas coisas, trocar um pouco de ideia sobre o que acontece aí desse crime de estupro. E a gente vai falar de alguns casos em que os autores são pessoas desconhecidas, mas essa não é a realidade na maior parte das vezes, né? Então, assim, em geral, quem são os autores de crimes de estupro? Pois é. Então, a gente já vai começar desmistificando todos os mitos, né? Que a gente normalmente acredita que o crime de estupro, na maioria das vezes, acontece quando a mulher está andando pela rua, uma rua escura, e que ela vai ser estuprada em virtude de estar numa rua deserta, de estar numa localidade pública. Só que a gente traz aqui uns dados do ISP e eu tive cuidado de trazer o dado anterior à pandemia e o dado do ano da pandemia, só para a gente fazer um comparativo, né? Porque às vezes poderiam falar, não, esse dado está refletindo que o crime não acontece na rua, porque na época da pandemia as pessoas ficaram mais reclusas, né, nas suas residências. Então a gente vai trazer aqui, olha, do ano de 2019, que é o ano anterior à pandemia, tá? Foram 4.687 vítimas, essas vítimas todas mulheres, tá? Só para ficar bem claro. No estado do Rio de Janeiro, e o local de residência é o local de mais de 70% dos crimes de estupro. Assim, é inacreditável você falar que a maioria do estupro acontece dentro da casa. Em via pública foram 9,3%. Tá, desses crimes do ano de 2019. E aí a gente vai trazer para o ano de 2020, que é o ano da pandemia. No ano de 2020, nós tivemos 4.086 vítimas do gênero feminino no estado do Rio de Janeiro. E também, voltando aqui para a questão do local do crime, 75,6% vítimas em sua residência. Em via pública, 7,6%. Ou seja, mesmo com todo mundo dentro de casa, a diferença não foi tão grande assim de um cenário para o outro. Exatamente, né? Então, assim,
teve uma queda, né, como Viviane aqui falou, na via pública, mas já era pequeno, né, se comparado com o crime dentro da residência, com o crime na via pública, foi uma íntimo, né? Exatamente, uma diminuição equivalente. Então, a gente vê... Então, o primeiro mito que a gente desmistifica é, infelizmente, um local que era para ser um local de conforto, de tranquilidade, de paz, de segurança... Para as mulheres não é. A residência para as mulheres é um local propício, infelizmente, para elas serem vítimas de estupro. Quando a gente tem um caso desses em que está dentro de casa, o autor é um familiar ou até o próprio marido, né, da vítima, como é que a gente pode proteger essa mulher? Primeiro de tudo, eu acho que a mulher ela tem que entender, né? Porque ainda tem outro mito que a gente vai falar também, é achar que a relação sexual é uma obrigação do matrimônio, uma obrigação do companheiro, uma obrigação daquela relação íntima, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é isso. A relação sexual, ela não é uma obrigação em hipótese nenhuma. Ela tem que ser feita por prazer, porque a mulher quer, porque a mulher está com vontade. Então, sim, o crime de estupro, ele ocorre no matrimônio, ele ocorre nas relações afetivas, ele ocorre no namoro, ele ocorre naquele ambiente familiar da mulher. Então, acho que a primeira coisa é a gente desmistificar isso, para que a mulher entenda que se o seu companheiro, o seu marido, a obrigou de alguma forma a manter relação sexual ou qualquer outro ato libidinoso, qualquer outro ato de relação íntima que deu prazer a esse homem, ela pode sim procurar uma delegacia policial, preferencialmente uma delegacia de mulher, uma delegacia de atendimento à mulher, para que ela relate esse fato criminoso e as delegadas possam tomar todas as providências cabíveis no caso do estupro. Pela experiência de vocês sentem que as vítimas estão mais conscientizadas, as mulheres de maneira geral, elas estão entendendo mais que elas estão expostas a esse tipo de risco, de muitas vezes essa coisa, de antes talvez elas não percebessem, achassem que era uma obrigação, que era um contrato assinado em que de vez em quando elas tinham que ceder e agora elas estão mais atentas para esse risco? Sim, estão sim. E acho que é importante a gente falar aqui que o Código Penal ele teve duas grandes reformas ultimamente, uma em 2009 e outra em 2018. E, inclusive, a doutora Gabriela falou que antigamente a gente tinha os dois crimes, né? O de estupro e o de atentado violento ao pudor. Hoje, esses dois crimes foram unificados no artigo 213, que a gente tem lá um novo título, que até trocou-se o nome do título e ficou um nome melhor para a gente conseguir entender isso, que hoje são os crimes contra a dignidade sexual. E nesse artigo 213, com a nova tipificação, as mulheres e os homens, né, no caso, são vítimas tanto da conjunção carnal quanto de outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Porque a conjunção carnal, ela exige homem e mulher. Uhum. E ela é um tipo de ato libidinoso. Então, a gente unificando esse crime, a gente consegue aí incluir todas as vítimas num único crime que a gente não conseguia fazer com atentado violento ao pudor. E essa questão do estupro, né, trouxe duas figuras, que é a figura do estupro corretivo e do estupro coletivo, como causas específicas de aumento de pena. E aí trouxe também para a gente, a doutrina começou a chamar esse estupro no matrimônio de estupro conjugal. Que as vítimas elas não tinham essa consciência e elas achavam que elas, por estarem casadas, por ter uma relação conjugal, né, de convivência com um companheiro também, vivendo em união estável, elas teriam sim que praticar sexo com ele, independente dela querer ou não. E aí começou-se a conscientização dessas vítimas de que elas poderiam sim dizer não.
E aí a doutrina começou a chamar de estupro conjugal e a gente começou a verificar o aumento desses casos, dessas notificações, porque os crimes ocorriam, porém eram subnotificados. Então essas notificações começaram a aumentar, os registros começaram a aumentar e as mulheres se conscientizar de que elas estariam sim sendo vítimas, e os inquéritos nas nossas investigações começaram a andar e sendo indiciados e condenados autores, maridos, companheiros pelo crime de estupro conjugal. Inclusive, Daniel, complementando o que a doutora Viviane falou, eu até agora na DEAN Campo Grande, eu tive um caso até interessante, né, diferente, porque realmente eu estou percebendo que essa notificação por parte das companheiras, das esposas, da questão do estupro durante o matrimônio, durante o companheirismo, vem crescendo bastante. E eu peguei um caso em que o autor era até de Forças Armadas, quer dizer, era uma pessoa culta, com uma instrução, e fez um contrato matrimonial de que ela teria a obrigação, durante o matrimônio, praticar relação sexual tantas vezes na semana, a satisfazer todas as fantasias sexuais no sentido disso, daquilo, e inclusive foi com ela até o cartório para registrar isso como um contrato de convivência. Gente, loucura. Quando eu falei de um contrato, eu tava Você na sua cabeça achou que era só algo imaginário. Não, acontece. Infelizmente. Eu até separei para dar aula, usar esse inquérito como exemplo no curso de formação dos policiais e nos cursos constantes que a gente participa dando aula, né, para os policiais de toda a Polícia Civil, que essa mulher foi com um companheiro até o cartório, tentou registrar, porque para ela tentou registrar, ou não? E o oficial do cartório falou: olha, a senhora procura uma delegacia, primeiro que esse contrato é nulo, e a senhora está sendo vítima, no mínimo, de uma violência psicológica. Sei que no final do inquérito, né, eu acabei representando pela prisão desse marido, ela se separou dele, que também é importante, né, não basta a gente resolver só a parte criminal, a gente na delegacia de mulheres, como em outras delegacias, né, como nós orientamos toda a Polícia Civil, a gente encaminha essa mulher para um acompanhamento na rede de atendimento, para ter uma assistência no mínimo psicológica, jurídica, assistente social. Então essa mulher conseguiu sair do ciclo de violência e levou esse contrato até a delegacia e denunciou. E depois nós descobrimos, né, várias outras atrocidades que aconteceram durante o matrimônio. Era até um casal jovem, e ela, com a ajuda de uma amiga, com a ajuda do oficial do cartório, teve forças para procurar a Delegacia de Mulheres de Campo Grande para noticiar esse caso. A gente já entrou um pouquinho até numa área que eu queria abordar. A doutora Gabriela tinha citado antes que sempre que possível eles tinham procurar uma delegacia de atendimento à mulher. E aí eu queria entender como é que é feito o atendimento na DEAN e o que ele tem de diferente de se a pessoa procurar uma delegacia distrital tradicional, né? Como o próprio nome da delegacia fala, é uma delegacia especializada, né, no atendimento às mulheres. A gente só recapitulando um pouquinho sobre a história da DEAN, né, falando um pouquinho sobre a DEAN, ela vem de um pedido do movimento de mulheres, né, que lá pelos idos de 70 já vem aqueles rebuliços todos, né, da sociedade, não mais aceitando as atrocidades que os homens faziam contra as mulheres e que muitas vezes eram tidos como crimes passionais, né, legítima defesa da honra, né, que foi o caso lá do Dock Street, né, que ele acabou sendo, no primeiro julgamento dele, absolvido pelo crime de homicídio e depois foi anulado, ele teve um segundo julgamento. Ele, no primeiro julgamento, ele foi absolvido pela legítima defesa da honra e aí o movimento de mulheres, não aceitando isso, né, conseguiu que tivesse uma anulação e um segundo julgamento e aí ele foi condenado. Mas foi através desse movimento social, de necessidade de ver que as mulheres realmente elas estavam sendo vítimas de diversos crimes e que não estavam sendo, entre aspas, levadas a sério, que se verificou a necessidade do poder público ter um aparato específico de proteção a essas mulheres. E daí surge o aparelho
delegacia de mulheres. Aqui no Rio de Janeiro, a primeira delegacia de mulheres ela foi em São Paulo em 1985, se não me falha a memória, tenho quase certeza que sim. E em 1986 é a primeira DEAN, aqui no Rio, a DEAN Centro, como a doutora Viviane acabou de falar. Então, a DEAN é o primeiro e o mais longínquo aparelho público de proteção à mulher. É o aparelho que mais deu certo, é o aparelho que estamos até hoje com ele à disposição das mulheres. E o que faz ser diferente? É o acolhimento, porque a gente precisa ter policiais capacitados para ouvir essa mulher com uma escuta diferenciada, porque quando você relata um crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, você não relata da mesma forma como um crime de furto de celular, por exemplo. Não é a mesma coisa. Da mesma forma que a investigação não é a mesma. Então, são certos cuidados, são certas posturas que a gente tem que são diferenciadas. Inclusive, nós estamos fazendo uma reciclagem nos nossos policiais. Vamos ter um curso específico para policiais das próprias DEANs em violência doméstica e familiar, porque nós precisamos estar a todo momento nos capacitando. Porque, como eu falei, é uma violência que é uma violência diferenciada para você tratar. Então, os policiais, eles realmente precisam estar em constante capacitação. E o outro diferencial muito grande de uma DEAN é todo esse link da rede de apoio, como a doutora Cristiane falou. Porque nós, para combatermos a violência contra a mulher, nós precisamos trabalhar em rede. A polícia sozinha não vai resolver o problema. Então, doutora Cristiane foi muito precisa ao falar, a gente precisa ter todo o aparato da rede de apoio. E aí a gente faz a interlocução com o Estado e com o município, com o Tribunal de Justiça, com todo o aparato da rede municipal de saúde, de educação, assistência social, enfim, é uma gama de pessoas trabalhando juntas em parceria nesse combate. E um outro diferencial que eu também gostaria muito de ressaltar é que as delegadas das delegacias de mulheres, elas também trabalham na forma de prevenção do crime. Isso é muito importante a gente destacar, porque as delegadas de DEANs, elas participam muito de palestras, muito. Elas vão muito conversar com a sociedade para poder esclarecer o que é uma violência contra a mulher, esclarecer que essa mulher ela precisa se identificar como vítima, que ela precisa estar empoderada para quebrar o ciclo da violência. Então, esse é um diferencial muito grande. Delegada de DEAN é uma delegada diferenciada, sim, porque nós trabalhamos tanto com a repressão, né, que é o mistério da Polícia Civil, é o trabalho investigativo, né, de polícia, mas nós também trabalhamos com o outro lado, que é o lado da prevenção. E eu posso até falar que eu acho, às vezes, que é muito mais importante. Também acho. Não é, Cris? Também acho. Porque você ir nas escolas, você começar lá desde pequenininho a falar com aquele menino e com aquela menina da igualdade de gênero, de respeitar, né, a menina, respeitar o menino, porque o que a gente quer é isso, é que todos na sociedade tenhamos igualdade, né? A gente não quer se sobrepor ao homem, não é nada disso. O que nós queremos é o mesmo respeito. Se nós vamos trabalhar em determinada função, que tenhamos o mesmo salário que o homem tem. Se eu vou sair à rua, que eu me preocupe só com determinadas coisas, porque a mulher, quando ela sai à rua, ela se preocupa até dependendo da roupa que ela vai ou que ela não vai sair, para depois não acusarem, olha, você foi estuprada porque você estava de saia curta, porque você estava com decote. Então, esse trabalho de prevenção que as delegadas das DEANs fazem é muito importante. E, assim, só complementando o que a diretora falou, eu tô há 20 anos na Polícia Civil, a gente está, né, muito tempo. Sim. E eu, na polícia, eu me encontrei
na Delegacia de Mulheres, porque lá eu me realizo. Na última palestra, gente, até chorei, apaguei meu micão. Eu até chorei porque quando eu fui empoderando aquelas mulheres de informação, porque a mulher se põe numa situação de vítima de violência doméstica, não é porque ela quer, é porque em algum momento ela perdeu a sua autodeterminação. Então eu falei, gente, parecia que eu estava fazendo uma terapia em grupo. Primeiro que praticamente só tinham mulheres na plateia, que isso é um erro, que os homens também têm que lutar pelo respeito à mulher, até porque mais da metade da população é formada por mulheres, né? E quando eu fui ali, as mulheres, isso, tirando várias dúvidas, não, mas acontece comigo, mas eu não me enxergava como vítima. Então, é o nosso trabalho incansável de empoderar essas mulheres de informação para elas restaurarem mesmo a dignidade delas, que em algum momento, não por culpa delas, elas se colocaram de lado para tocar uma família. Às vezes o homem se põe mais importante porque às vezes ganha mais do que a mulher, então a mulher vai se autoabatendo às vezes, né? Então é muito importante esse trabalho de prevenção, de retorno à dignidade, desse resgate da dignidade. Às vezes os policiais falam, doutora, né? Vai uma mulher na delegacia, já tem 9 ROs contra o mesmo autor. Eu falei, olha, alguém da rede está falhando. Porque se chegou ao ponto dessa mulher vir pedir socorro, porque se chegou até a delegacia é o limite. Para mim é a última rácio, né? É o último local que a mulher desesperada fala, cara, eu vou para a delegacia, eu não aguento mais. Então, se chegou ao ponto da mulher ter que fazer vários registros de ocorrência contra o mesmo agressor, é porque está falhando algo no atendimento, no acolhimento dessa mulher, porque ela não conseguiu sair daquele ciclo de violência. E uma das formas de sair é o trabalho da Delegacia de Mulheres. A gente empoderando essa mulher, dando força, falando, resolvemos o criminal, agora voa, toca a sua vida, vive os seus sonhos, cuida da tua família, mas agora você vai cuidar de você. Então é muito gratificante esse nosso trabalho. Complementando, é o que a gente sempre fala quando a gente tem reunião, que a gente conversa entre a gente, né? Nós temos 2 grandes objetivos. O primeiro é, geralmente a gente faz com essas palestras, com essas orientações, até as vítimas às vezes vão à delegacia, não é nem caso de registro de ocorrência, mas a gente orienta ela a se perceber como vítima. Então isso é muito difícil. A vítima se perceber como vítima, porque ela vive aquilo ali e ela acha normal. Ele vai melhorar, foi só dessa vez, eu não estou no ciclo de violência. E o outro nosso grande objetivo é justamente tirar essa vítima do ciclo de violência. E aí é que a DEAN, né, a Delegacia de Mulheres, ela trabalha juntamente com os outros órgãos da rede para a gente tirar essa vítima do ciclo de violência e, como a doutora Cristiane falar, para ela poder voltar a ter liberdade. Porque ela, na verdade, ela é uma prisioneira dentro do lar dela, que é um absurdo, não pode acontecer. Essa pauta aqui nasceu, na verdade, de um contato que a doutora Cristiane fez comigo, me contando de um caso, e ela falou assim, eu tenho um caso aqui de um estuprador em série. E eu confesso que até aquele momento eu nunca tinha pensado na existência de um estuprador em série. O que, se a gente parar para pensar, é uma coisa até meio óbvia, né? Se a pessoa se sente numa posição de poder tal em que ela faz isso com uma pessoa, porque ela não vai fazer com várias, né? Mas aí me despertou um pouquinho que eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu vou pedir para a senhora contar um pouquinho como é que foi esse caso para a gente poder conversar sobre ele. Esse caso, ele aconteceu quando eu era delegada titular da DEAN de Belfor Roxo, né, um município da Baixada Fluminense. Ocorreu durante a pandemia. Esse caso aconteceu quando foi uma vítima, uma jovem, maior de idade, mas uma moça jovem, casada. Ela estava voltando por volta de 10, 11 da noite, voltando ao trabalho pelo trem, no centro de Belfor Roxo. E em um dado momento, estava a época de pandemia, né? Então todo mundo andava de máscara. E em dado momento ela foi abordada pelo estuprador, né, por um indivíduo mascarado, com boné bem coberto. Foi levada para um terreno baldio, foi violentada. E ele tinha um modus operandi muito específico. Ele, antes de iniciar os atos em si, né, da violência sexual, ele pegava o telefone da vítima, pedia para a vítima tirar a senha de bloqueio. E com isso usava também, roubava o telefone da vítima, usava esse telefone, né, para
converter em dinheiro, né? Então, esse fato chegou até a Delegacia de Mulheres de Belford Roxo, no plantão. E foi um fato, assim, bem trabalhoso, demandou bastante, porque agora, né, naquela época, estava começando a se comentar a questão do reconhecimento fotográfico e por fotografia, né, o artigo 226 do Código de Processo Penal, mas na época eu já tinha consciência, até pelos cursos de capacitação que a gente faz dentro da Polícia Civil, então eu já tinha consciência da possibilidade de falha no possível reconhecimento. É até assim, só acrescentando, até uma recomendação da própria Polícia Civil, né, que o inquérito não leva em consideração só o reconhecimento fotográfico, né, do acusado. Sim, agora é tranquilo, é pacífico, né, nos tribunais superiores, que um auto de reconhecimento é só uma prova indiciária para indicar, e não, vamos dizer, não pode ser levado em consideração se for sozinho. Só que nessa época estava iniciando essa discussão e essa vítima, né, a família da vítima ficou muito angustiada, lógico, porque é um crime altamente traumático, e começou a divulgar nas redes sociais. E como é um município muito fechado, né, Belford Roxo, o povo é muito unido. Trabalhar lá até foi uma experiência muito boa, porque lá todo mundo colabora bastante. E então começaram a fazer vários tipos de denúncia. Só que eles não denunciavam só para a delegacia, denunciavam também para a vítima. E numa dessas denúncias, né, foram vários desafios que aconteceram nessa investigação. E numa dessas denúncias foi divulgada a foto de um suspeito. Só que as câmeras lá no município de Belford Roxo tinham a resolução das imagens eram muito precárias, então ali já não dava para que eu não tinha sofrido aquele crime, né? Não tinha passado pela situação traumática, eu não teria condições de fazer um reconhecimento, comparar com o meu banco de dados, porque a resolução das imagens eram muito ruins. Mas a vítima, né, até pelo que ela tinha passado, é compreensível, ficou muito abalada, e a família acabou recebendo uma fotografia de um homem e que ela falou, olha, eu reconheço esse homem como sendo autor. E a gente já estava fazendo um monitoramento, né, que a gente não era uma parte da investigação que estava correndo em sigilo, em segredo de justiça. Então eu já estava fazendo um monitoramento e que eu não podia naquele momento externar para a família da vítima que aquele homem que ela achava que era o autor não era, porque não batia com o meu monitoramento que eu estava fazendo já. Para não prejudicar o andamento desse monitoramento, né, da investigação. Então, foi um desafio. Ele foi acusado. Até eu posso falar o nome dele, porque depois ele procurou a mídia, né, para reverter a situação. Um homem de nome César, foi César. Era até membro de uma igreja. Eu fui lá, conversei, né, com o pastor para entender por que surgiu aquele nome para a vítima, o porquê daquela denúncia, mas eu já tinha certeza que não era ele. Mas o que aconteceu? Esse tipo de crime, o estupro, ele é um crime que a sociedade não aceita. É muito difícil para a gente aceitar, né? E a sociedade fica muito angustiada, criou um agito dentro do município. Nós temos um estuprador no município. Então as pessoas começaram a perseguir esse homem que foi reconhecido por engano. Eu até justifiquei dentro do inquérito o que tinha acontecido, que os meus inquéritos eu deixo tudo muito às claras, para quando o promotor e o juiz lerem o inquérito, eles entenderem como eu cheguei até a autoria, entendeu? E quais nuances aconteceram no meio do caminho. Então, justifiquei bem porque eu não tomei as providências com aquele reconhecimento que a vítima tinha feito naquele momento para mim. Então, com o desenrolar das investigações, nós conseguimos achar o verdadeiro autor. Em momento nenhum eu trabalhei com reconhecimento, porque
Primeiro que a memória humana é muito falha. Segundo, ainda mais nos crimes de estupro, em que a vítima passa por um trauma muito grande. Então, eu estou até com um caso agora na DEM Campo Grande, em que a vítima, o primeiro homem que ela olhou depois do estupro, falou, foi ele. E a gente sabe que não foi o outro. Então, é muito sensível esse tipo de investigação. Eu também tive que, né, a nossa equipe teve que ter a sensibilidade também da oitiva dessa vítima, porque a oitiva da vítima nesses crimes tem que ser uma oitiva mais qualificada para que ela não seja revitimizada, porque quando ela narra tudo de novo, ela, na verdade, está revivendo aquele trauma. Então, foi muito sensível, só que a investigação, através de dados objetivos, dados técnicos, que não foi o reconhecimento, nós conseguimos achar o autor. Ele tinha feito outra vítima em Belford Roxo. Ele foi capturado pela Polícia Militar, não foi isso? Não. Não. Ele foi capturado um mês depois. Ele tinha, por isso que é importante, né, nas nossas palestras a gente fala bastante, a questão do empoderamento, que uma mulher tem que ajudar a outra. A sociedade, né, o homem também tem que ajudar, mas a gente fala que juntos nós somos fortes. Esse homem foi capturado porque ele estava tentando violentar da mesma maneira uma outra moça em Bariê, só que ela pediu socorro e a população ajudou. Porque geralmente muitas pessoas não ajudam. Quantas mulheres são violentadas em transportes coletivos, em transportes públicos, né? Que ela fica sem jeito, com medo de denunciar, e todo mundo vendo aquela situação e não falou, meu filho, para com isso. Ou então aciona a polícia militar para levar preso, né? Mas não. A população foi lá, interviu, acionou a polícia militar, foram todos para a delegacia e esse homem foi preso em flagrante. E bateu certinho com todo o monitoramento que nós já havíamos feito. Então, depois disso, nós fizemos diligência de busca e apreensão na residência dele, conseguimos apreender as roupas que ele utilizou no momento do crime. Como nós tínhamos as imagens, não dava para ver exatamente o rosto, mas as roupas que está coberta, a questão da Covid, mas as vestes a gente conseguiu comparar, aprendemos as vestes, então assim, perfeito. No laudo, ele usou preservativo, então não teve como fazer confronto de DNA, mas no segundo estupro, ele já não usou. Então, tá tendo confronto de DNA. Agora, muito importante, ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Então, nesse segundo inquérito que ficou em andamento, né, tô aguardando resposta do banco de dados, nós fizemos busca e apreensão na cela dele, nós apreendemos bens de uso pessoal, escova de dente, pente de cabelo, mas nós não conseguimos encontrar material para fazer um confronto de DNA. Então, mas como ele foi preso pelo crime de estupro, na lei de crimes hediondos, porque estupro é um crime hediondo. Na lei de crimes hediondos tem o artigo 9º, é um artigo relativamente novo, um inciso no 9º que incluíram, que nesse tipo de crime a gente pode representar o juiz para ter acesso ao banco de DNA, porque ele é obrigado, preso por certos crimes, inclusive de estupro, ele é obrigado a fornecer amostras de DNA para o banco de dados, senão comete falta grave. Então, quando eu finalizei a investigação, a primeira, na segunda eu já representei o juiz para ter acesso a esse banco de dados de DNA para fazer um confronto. E nós levantamos. Infelizmente, levantamos, né, quem era o autor, fizemos uma busca da vida pregressa dele. Infelizmente, ele tinha sido preso há coisa de 10 anos atrás. Tinha uns 5 meses só que ele estava em liberdade e tinha sido preso por estupro. E hoje, no curso de capacitação que eu estou participando, que o departamento está participando, sobre a oitiva, depoimento especial de criança, adolescente vítima, o psicólogo explicou isso, que uma das formas de manifestação da sexualidade humana pode ser a pedofilia, pode ser o estupro, que é o sexo não consentido, mas a gente não pode tolerar esse tipo de comportamento humano. Então, que essas pessoas que possuem algum distúrbio comportamental, que para a sociedade é um distúrbio, tanto é que está no Código Penal como crime, que eles procurem cuidado, se cuidar, eles podem se cuidar, eles podem ter um acompanhamento para voltar a exercer sexualidade de maneira
adequada em sociedade. Para não cometer crime, né, Cris? Isso, para não, porque senão, esse caso do estupro, ele pagou mais de 10 anos de cadeia, ficou preso mais de 10 anos, saiu, fez exatamente igual. Por quê? Ele não se cuidou. É a forma de manifestação da sexualidade dele, infelizmente. Então, a pessoa tem que submeter um tratamento para, de alguma maneira, controlar esse tipo de libido que não é tolerado pela sociedade. Esse caso começou com uma abordagem num transporte público, não foi isso? Não, ele, na verdade, ele ficava próximo da saída do trem no centro de Belford Roxo e lá ele escolheu a vítima e ia seguindo. Ele abordou numa rua escura, levou para um terreno, que inclusive o terreno não tinha cerca, era só de mato, só que no final do terreno, o que ele fez? Ele fez tipo uma cabana, né? Pegou, deixou uma grama muito alta, fazendo uma parede como se fosse uma cerca viva. Então ali ele cometeu o crime, o estupro. Uhum. Mas já no caso que a senhora investigou, Sim. começou a abordagem dentro do transporte, né? Na verdade, esse caso ele ficou conhecido à época, foi em 2017, como estuprador do BRT, né? O BRT era recentemente novo. E o que acontecia? Ele também, o autor, né, o estuprador, ele estava em liberdade condicional e pelo crime de roubo de estupro também. E ele, essencialmente, ele era ladrão, vamos dizer assim, o que a gente chama na nossa linguagem policial de 157. Ele era um 157. Então ele saía para roubar, como se uma pessoa normal saísse de casa para trabalhar, mas ele saía de manhã para casa. Inclusive eu conversando com a companheira dele depois da prisão, ela falou, não, ele saía toda segunda, quarta e sexta, só que segunda-feira o movimento ficou fraco. Nossa. Aí ele passou a sair para roubar quartas e sextas e realmente batia com o que a gente já tinha verificado nas investigações, porque foram 5 vítimas. Então era realmente um serial estuprador, né? E a gente verificou que os estupros ocorriam na quarta e na sexta-feira. E qual era o modus operandi dele? Ele passava o dia inteiro roubando dentro do BRT, pegava num ponto, ia até outro, ia até o Ilha do Governador, voltava, Jacarepaguá, Barra, Alvorada. Então ele praticava roubos em todo o itinerário do BRT. E no final do dia, do expediente dele, vamos dizer assim, ele começava a perceber e a escolher a sua vítima. E a gente verificou que todas as vítimas eram mulheres muito bonitas, novas, e que ele escolhia a dedo realmente. O que ele fazia? Ele abordava como se fosse roubar, roubava o telefone celular da vítima e saía com ela na região ali de Jacarepaguá, e depois que ele foi identificado, a gente conseguiu descobrir que era porque ele morava ali nas Redondezas, em Vargem Pequena, onde ele foi preso. E aí ele saía ali com aquela vítima, já escuro, né, por lugares ermos, e levava aquela vítima e estuprava ela na rua. E o que a gente foi verificando de um caso para outro, até no 5º, ele foi preso entre o 5º e o 6º caso, porque esse tipo de investigação, como a doutora Cristiane estava falando, a doutora Gabriela, ele nos dificulta porque são desconhecidos. Então a gente não tem nada daquele autor, a gente tem imagens, né, e reconhecimentos. Então, o que aconteceu? A gente pegou no nosso banco de dados todos os 157, né, os ladrões e estupradores, e fez um leque. E a partir daí a gente começou a monitorar quem daqueles que bateriam com as características físicas que ela estava nos trazendo, que estariam soltos naquele período. E o que a gente começou a verificar entre um estupro e outro é que a violência aumentava gradativamente e ele estava ficando mais confiante, mais solto. Tanto é que a última vítima ficou muito machucada. E a minha preocupação era que a próxima vítima poderia vir a óbito, sim. E que ele já preparou um casebrezinho dentro de uma comunidade e levou essa última vítima para dentro desse casebre e lá violentou a menina de todas as formas possíveis. E quando ela foi solta, ela estava muito, muito debilitada.
e até um reconhecimento pessoal depois que ele foi preso dela foi muito emocionante. Eu lembro como se fosse hoje, apesar de já terem passado 5 anos. Então, a gente conseguiu identificar esse autor, a gente conseguiu o reconhecimento dele e a gente conseguiu uma prisão recorde. E eu tive a preocupação de prendê-lo entre a quarta e a sexta-feira, porque eu sabia que a próxima vítima dele poderia, de repente, não sobreviver. Então, Todas as vítimas procuraram a delegacia? Como é que foi isso? Assim, a gente tinha 3 inquéritos até então, e depois da divulgação da prisão dele, vieram mais outras 2 vítimas procurar a delegacia. Uma delas tinha sido abordada dentro do BRT, mas ela conseguiu se desvencilhar dele, então ficou na tentativa. E uma outra, ele passou 6 horas com ela, passeando por dentro da Cidade de Deus, e ela sendo mantida ali num cárcere privado, e ele procurando um melhor lugar para abordá-la. E foi interessante esse caso dessa última vítima que registrou, porque, como a gente fala, ele quer o que é proibido. O estupro, ele pressupõe um constrangimento por meio de violência física ou grave ameaça. Então, nesse caso dessa última, ele chegou a praticar com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal, sob violência ainda na rua, no caminho, que ele ficou com ela 6 horas. Só que ela, esperta, ela começou a ganhar ele. E aí ela falou assim, mas você não precisa disso, eu vou sair com você. E aí perdeu a graça. Você me passa o seu telefone. E aí eles trocaram o telefone, e aí ele não consumou a conjunção carnal à força, apesar de já ter consumado os outros atos libidinosos, né, diversos da conjunção carnal, mordida no seio, passou a mão, apertão, outros atos libidinosos. Então, assim, ela se livrou de um mal maior, porque ela percebeu ali que ela poderia ganhar ele, vamos dizer assim, e ele não praticar com ela aquela violência maior que seria a conjunção carnal à força naquele momento. E pesquisando, né, até quando a gente falou de vir aqui no podcast, eu vi que existem já 2 condenações dele, uma a 17 anos e a outra a 15 anos de reclusão. Ele continua preso e vai ficar preso por bastante tempo ainda, por conta dessas condenações já. Só isso somando, já foram mais de 30 anos. Então, a gente verifica que é um crime que realmente pode ser serial, né? Porque o autor, enquanto ele não é preso, ele se sente seguro de si. E aí ele começa a dar aquelas escapadelas, né? E aí a gente prende ele e ele não faz mais. E esse caso foi bem interessante também, que a gente, quando fez a busca e apreensão na casa dele, que a gente conseguiu prendê-lo, ele roubava e estuprava às quartas e sextas. E às terças e quintas ele estava na igreja como missionário, pregando. E a gente apreendeu, inclusive, a carteirinha dele de missionário da igreja. Loucura. Então, assim, era uma pessoa até ali para a comunidade dele, acima de qualquer suspeita, apesar de ser um ladrão condenado, porque se regenerou. Para todos os efeitos, ele teria se regenerado. E ele continuava assim, roubando aquilo naquela naturalidade e estuprando. Então, a gente, como você falou, Daniel, a gente pede que todas as vítimas elas procurem a delegacia. Por quê? Porque a gente, com os dados de uma, a gente às vezes pode ajudar na investigação da outra. E aí a gente chega nesse autor de estupro, porque a autoria nesses estupros de rua, que a gente chama, geralmente são não identificadas, né? Então, a gente chegar à autoria é o difícil da investigação. Né? Porque a materialidade a gente já tem. A gente tem a palavra da vítima, a gente tem o exame de corpo de delito. Então, a grande dificuldade nossa é a autoria. E, por vezes, o caso de uma acaba complementando a investigação da outra e a gente chega numa autoria e prende
esse estuprador, esse criminoso, para que ele nunca mais pratique isso com nenhuma vítima, que é o que a gente, graças a Deus, né, graças ao nosso trabalho, a gente está conseguindo que o índice, né, de estupro de rua está sendo bem baixo, né, e está diminuindo cada vez mais. Pra gente encerrar aqui a conversa, eu fui ouvindo os relatos, foi me dando uma agonia, e eu não sei nem se a gente tem como fazer isso. Sai correndo. Mas tem como a gente dar alguma recomendação caso a pessoa passe por isso? O que ela pode fazer ali? Eu trabalho muito com crianças. Inclusive na minha vida social, fora do trabalho, tenho muito acesso a crianças, meninas de 7 a 12 anos. E a primeira recomendação que eu falo, né, é a questão do estupro, tanto estupro de rua, estupro de vulnerável, que acontece, como a doutora Gabriela falou, na maioria dos casos, no interior da própria residência. Qualquer toque ou qualquer comportamento que traga inquietação no coração, que te incomode de alguma maneira, procura um adulto ou procure alguém mais esclarecido e relata. Porque muitas das vezes, posso falar, a maioria das vezes, para ter acesso à vítima, esse autor, o estuprador, é uma pessoa que passa muita credibilidade, senão não teria acesso. Isso é você entender a mente humana. Na verdade, quando a gente investiga, o nosso maior desafio, eu creio que nem seja a autoria. Que a autoria, a gente consegue estar muito cascuda já nisso, a gente consegue chegar bem. Mas saber o motivo do crime. Por quê? Então, você tem que entender a mente humana. Como é que uma pessoa vai ter acesso a uma criança, vai ter acesso a uma mulher sem, vamos dizer assim, sem barreira, se não gerar credibilidade e confiança. Daí, eu oriento as crianças que eu trabalho, né, na minha vida social. Olha, qualquer ato que te incomode de alguma maneira, conversa com o adulto, fala com o teu pai, fala com a tua mãe, fala com a tua professora. Então, assim, a orientação está meio que fugindo até do âmbito, né, da discussão em si. Aqui é só a título mesmo de alerta até os pais para sempre darem também credibilidade à voz das crianças, das adolescentes. A gente tem que nem a mulher, né? Como é que eu vou provar um estupro dentro de num casamento? A gente tem que dar, é um crime que acontece na clandestinidade. Se não acontecesse, alguém ia lá e ia falar, não, para e vamos presos para a delegacia. Mas a maioria dos crimes de estupro acontece na clandestinidade, às escondidas. Então, a gente precisa dar credibilidade à voz dessa mulher também. A gente não pode desqualificar de maneira nenhuma a voz dessa mulher. E a gente trabalha com provas indiretas. É isso que as mulheres chegam na delegacia, às vezes falam, poxa, doutora, eu não tenho como provar. Eu falo, não, denuncie e confia no nosso trabalho, que vai dar certo, porque a gente tem como comprovar de outra maneira e dar credibilidade maior, dar força para a sua voz. É a questão da confiança, né? Confiar, a população confiar na Polícia Civil, né? E no caso ali que a doutora Cristiane falou, esse contar, a gente tem um nome que a gente chama de revelação. Quando a criança, né, ou adolescente, ela chega para uma pessoa da confiança dela e conta o que ela passou, a gente chama de revelação. E a partir dessa revelação, qual é a orientação? É procurar diretamente uma delegacia de polícia, imediatamente. Quando acontece o crime de rua, né, o estupro de rua, imediatamente nem tome banho, vá à delegacia. Chegando à delegacia, a gente faz todos os trâmites, a gente faz todas as orientações. Por quê? Questão de trabalha com prova técnica. As provas técnicas, elas precisam muito de uma comparação de DNA, do exame de corpo de delito, o encaminhamento ao hospital para um atendimento médico de emergência. E muitas das vezes na própria veste da vítima tem vestígio de DNA do autor. Muito importante. Aí a gente orienta como tirar essa veste, como a gente acondicionar para poder não ter quebra de cadeia de custódia de prova. Então, a orientação, a pessoa da população procura uma delegacia. Na delegacia, a gente vai saber orientar. A gente vai saber como tirar essas vestes, a gente vai saber aonde ir primeiro, se é no hospital. Encaminhar também para o hospital para tomar uma coquetel. E aí a gente faz o encaminhamento para poder tomar toda a medicação para evitar DST e gravidez. E então, nos procure. A questão da confiança na polícia ela é muito importante. Confia que a gente está preparado para poder atender
e começar aí a dar início à investigação e prender esse autor desse estupro. Bom, esse aqui foi o Domingo de Lei. Normalmente a gente termina mais para cima, não dá para ser muito para cima nesse caso, né? O Domingo de Lei é o podcast da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Para receber os nossos programas na hora e ficar por dentro de tudo, inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga-nos também no Spotify. Quero agradecer muito a participação das doutoras Viviane, Gabriela e Cristiane. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. E a gente volta daqui a 15 dias para contar muito mais sobre o trabalho da Polícia Civil. Um abraço e até lá.